Boa noite, boa noite, boa noite, turminha. Vamos aguardar aí todo mundo entrar. Felipe, seja muito bem-vinda. Vindo, né? Essa live tem tudo a ver com o que você trabalha, né, meu amigo? Vamos convidar a turma, avisar lá no grupo. Eleni Nunes, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai chamar o nosso convidado de hoje. Vamos chamando, vamos convidando todo mundo. Daqui um pouquinho a gente já vai chamar o nosso convidado de hoje. Sejam bem-vindos. Vamos lá, turminha. Maria Tereza, seja bem-vinda. Filipão, Laudiene, seja bem-vinda. Vamos chamar todo mundo, o pessoal do Grupo Bioloc, Bioide Ceará, Tony Derme Ceará. Pessoal desse mercado top da estética. Natália, seja bem-vinda. Daqui um pouquinho vai entrar o Renan, já está aí. Renan, já vou te chamar. Sulamita, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que redes sociais e a importância dela na estética. Na verdade, a importância dela hoje é quase em tudo, né? Mas a gente vai focar aí no mercado da estética. John, seja bem-vindo. Vou chamar aqui agora o Renan, que é o nosso convidado. Tá? Franzinha, seja bem-vinda. Paulinha, seja bem-vinda. Vamos convidar todo mundo. Renan, Opa! meu amigo! Como é que você tá? Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo jóia. Eu acho que ainda não tinha te visto em 2021. Desde o início do ano? Não, veio assim não, só falando, muito. Acho que sim. Acho que também não tinha visto, não. Você tá mais Deixa eu bonito, olhar viu? aqui. Como é? Você tá mais bonito, você tá amando? Opa, tô nada, amigo. Só o desespero da vida. Tá solteiro? Solteiríssimo. Renan, vamos lá. A gente vai falar de um Opa, assunto que você entende pouco, para não dizer muito, para não dizer o contrário, né? olha. Você, além de entender muito, você gosta muito e você toda hora está estudando muito, participando de rodas de pessoas aí que estão trazendo novidades para o mercado, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, internacional. Eu venho acompanhando agora um canal novo lá, eu vejo que você está em um monte de coisas lá já. Você foi Ah, sim. descoberto em um monte de canais. E aí É, eu muito queria bom. que, valorizando as pessoas que começaram aqui conosco no horário e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, da tua empresa, como que ela nasceu, por que que ela existe, como é importante o que você faz, né, como é importante as redes sociais, enfim, faz aí uma apresentação para a gente conhecer Vamos um lá. pouco melhor, que a nossa turminha do Grupo Biológico, todo mundo já te conhece. Opa, sim. Um beijo grande ao Laude estar aqui online também. Meu nome é Renan. Eu sou natural de Natal, mas moro em São Paulo já faz 2 anos. Eu sou formado em design gráfico só porque eu sempre gostei de marketing. Então, eu acabei fazendo uma pós em marketing digital, né, em comunicação digital. E vou aí fazendo muitos cursos livres e coisa, porque rede social é algo que me chama muita atenção e é curioso como muda de um dia para o outro, né? Semana Muito. passada nós tivemos o boom do Clubhouse, por exemplo, que é uma nova rede social, e isso me alegra muito, assim, me deixa Já muito faço feliz, parte. porque tudo é novo, tudo acontece de uma hora para outra, e as coisas elas vão melhorando de acordo com o ser humano mesmo, né? Eu queria até introduzir isso hoje, que o que a gente necessita, as redes e as tecnologias, elas vêm ajudar. Elas não vêm ser contra isso, né? Então, é uma das coisas que a gente vai tratar hoje e lembrar também que a experiência que a gente tem em ambiente físico, no caso, as esteticistas, né, as pessoas profissionais de estética, têm essa experiência em cabine, em clínica, em loja de cosméticos e tudo mais. Essa experiência ela está sendo também difundida em meios digitais, né? É a mesma experiência. A gente tem que lembrar que a tecnologia ela existe, mas ela é de humano para humano. Ela não é diferente. Então é isso. Eu fundei a Cipá Criativo, uma empresa de tecnologia, né, com Raquel, minha melhor amiga. A gente juntou assim os nossos talentos e fez a Muita empresa. coragem, né? Abrir um negócio junto com a melhor amiga. Mas engraçado, só dava certo com ela. É muito engraçado isso. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez seria mais difícil, mas com ela é muito bom, que ela é muito parceira. Né? A gente faz tudo junto, o Henrique sabe, ele acompanha o trabalho da gente, né, Henrique? E daí a gente se juntou porque a Raquel ela é jornalista e ela é especialista em audiovisual. E também entende muito de social media.
E daí assim, a gente se juntou, né? E foi trazendo essas ideias à tona e trouxe a Cipar Criativo, que é uma empresa de marketing digital jovem e descomplicado, focado em produção de conteúdo e performance. Vamos lá, falar o que o povo quer ouvir, seu Renan. Vamos. Existe receita única para ter sucesso nas redes sociais? Sim ou não? Por quê? Não. Eu acho que o único ingrediente correto de rede social é você estar na rede social. Esse é o primeiro ingrediente, mas não existe uma receita, né? E eu digo mais também, não existe, né? Não é todo mundo que gosta da receita, né? Não é todo mundo que vai gostar desse produto pronto. Então existem vários tipos, eu não diria receitas, mas várias metodologias que você poderia trazer para ter sucesso na rede social. E daí, Vamos como é que usar, eu vou saber? vamos usar uma palavra que elas conhecem muito. Existem vários protocolos que podem ser feitos. Protocolos. Existem, exatamente. E como protocolo de estética, você trabalha com coisas muito complexas. O mesmo protocolo, ele talvez não sirva numa outra pessoa. Por exemplo, o protocolo de celulite não vai servir numa pessoa que está com estria. Porque tem tudo aquilo, né? Do gelado, do quente, enfim, aquelas coisas que eu não entendo, eu só fico escutando. Então, me E eu só explica um sei. pouquinho sobre público-alvo, engajamento, métricas. O que é isso? Uhum. Fala um pouquinho para que. E o relacionamento, que você começou falando muito bem sobre rede social, as pessoas esquecem que são feitas por pessoas. Tem uma pessoa em Isso. cada ponta, né? Agora, quantas pontas não tem aqui? Quantas pessoas estão nos vendo agora que são pessoas? Exatamente. Não é um robô. Então, Não, é de pessoa para pessoa. Será que ainda é importante o relacionamento, né? Então, não, com explica certeza. para a gente. Existem duas coisas no marketing, e principalmente na parte de finanças e educação, que se chamam hard skills e soft skills. Os hard skills são aqueles que a gente precisa ser capacitado e a gente pode capacitar outras pessoas, né? E o soft entre human skills, que é o quê? As habilidades humanas, que são as coisas que você precisa desenvolver em você, que é criatividade, negociação e mais uma série de coisas. E daí o que é que entra a rede social nisso? A rede social ela vira mais um canal para você ter uma comunicação direta com o seu cliente. Mas você precisa entender quem é o seu público-alvo antes. Porque não dá para você falar com diversas pessoas e sair atirando para todo mundo. Antigamente no marketing, principalmente na parte de TV e rádio, a gente sabe que as pessoas elas falavam para uma audiência. Quanto mais pessoas atingisse, dali saía o Quantidade. miolo e pegava aquelas pessoas específicas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode trabalhar com nichos que a gente vai ter muito mais sucesso e resultado. Então, a primeira coisa é você entender quem é seu público. E quando eu falo entender quem é seu público, eu não estou falando em relação a coisas genéricas, não. Tipo, meu público é quem gosta de rede social e quem gosta de Renata França. Não. Seu público pode gostar disso, mas qual é a faixa etária dele? Onde ele vive? Quais são as outras plataformas ou outras coisas que ele faz durante o dia a dia? Né? O nicho de mercado, como disse Laudiene aqui. E para a gente entender esse público, a gente precisa entender a vida deles. De manhã eles fazem o quê? Eles se acordam. Qual é o primeiro aplicativo que eles abrem? É o WhatsApp? Horário Quando eles abrem comercial? o WhatsApp, o que é que eles recebem? Horário comercial. Que você, eu não sei não, viu? E daí a gente precisa entender realmente o que é que esse público faz para a gente poder introduzir soluções para esse público. Porque a internet é tão cheia de coisas que se você traz mais do mesmo, ou se você traz uma coisa certa para o público errado, a pessoa não vai consumir. Então a gente precisa entender direitinho. E antes de entender o público, Henrique, eu acho que é importante a pessoa saber qual é o objetivo dela. Muita gente, principalmente da área de estética, entra numa rede social e acha que o objetivo dela é ganhar seguidores. Ou Eu ia te ganhar fazer uma pergunta exatamente comentários. sobre isso. Você já Mas antecipou. vamos fazer. Mas, gente, de que adianta ter uma métrica de vaidade, né? Que é seguidor, curtida e tal, se você não está captando cliente? Então a gente precisa entender qual é o objetivo primeiro. Meu objetivo é captar cliente naquela região e eu quero que esse cliente ele receba o protocolo tal. Como é que eu vou fazer isso? Aí daí vem uma planilha, que é o tipo de conteúdo que eu vou criar, onde eu vou colocar, para quem eu vou fazer e no final o resultado, se deu certo ou não. Se deu certo, continua. Se não deu certo, procura uma outra atividade ou modifica alguma coisa no meio. Qual que é a rede social que hoje está mais em ênfase? Henrique, Eu as sei que redes sociais muda estão muito, mas aquela que mudando todo muito. mundo sabe ou acha que sabe usar. Olha, eu acho que para estética, duas redes sociais funcionam muito bem, que é o Instagram e o TikTok. Eu acho que o TikTok ele está sendo fantástico assim para trazer um conteúdo inovador e um conteúdo muito mais, como é que eu posso dizer, limpo. Porque o Instagram ele é um pouco pesado às vezes. Às vezes tem vezes que a gente abre o Instagram e o Instagram tá chato, né? As pessoas estão falando sobre determinados assuntos que não contribuem.
Já o TikTok, ele tem uma pegada mais de Ele é leve, musiquinha, né? você consegue... Hã? Ele é leve, o TikTok, né? Ele é leve, ele é leve. Você consegue assistir e consumir muitas coisas ao mesmo tempo. Você atinge as pessoas mais rápido, porque o Instagram ele tem a timeline, IGTV, Reels. O TikTok ele já é uma plataforma só com aquela interface e você vai passando e consumindo. E o TikTok ele tem uma coisa que o Instagram faz também, mas o Instagram a gente tem que lembrar que tem mais usuários, então é mais difícil. Mas o TikTok é, se seu conteúdo é bom e se você usa algumas dicas, por exemplo, as hashtags direitinho no TikTok, ele vai alcançar mais pessoas. A Raquel Tá? tá falando assim, precisa aprender a TikTok e gravar. Achei legal essa frase. É, precisa aprender, sim. Mas é cheio de tutorial. Tem, inclusive no próprio TikTok, existem tutoriais de como usar o TikTok. Então é só baixar mesmo, ver as músicas que estão no sucesso do momento. Aí a gente fica pensando, mas como é que a esteticista faz isso? Henrique, eu vi uma médica usando o TikTok e eu achei muito curioso, porque ela não feriu nada das leis, que a gente sabe que o médico ele tem leis que ele Ela tem não que pode seguir fazer para propaganda, né? negociar. É, ela não feriu nada, ela tirou dúvidas específicas. Oi, gente, hoje vamos falar sobre psoríase. E daí ela começou a dizer, a psoríase é assim, assim, assim e tal. E veja essa cliente, como ela está feliz, o antes e depois da cliente. Era uma coisa bem Ou seja, ela simples, gerou conteúdo e ainda mostrou evidência. em 15 segundos. Fantástico, Ela se fantástico. virou nos 30. O Tudo que bem, é alguém faz para engajamento? ela, O que a é gente que, não o que é sabe, que mas... significa engajamento e por que que ele existe? O que é engajamento? E como fazer, Antigamente, perdão. antigamente as redes sociais, elas eram usadas só para entretenimento, elas não eram usadas para venda. Então existia já curtida, existia comentário, mas as pessoas não ligavam muito para isso, muito pelo contrário, existia assim, eu tenho, por exemplo, um blog, por exemplo, antigamente, em 2005. Você tinha um blog e você tinha outros blogs que você acompanhava, você comentava, ia trocando comentário, era muito legal. E daí as redes sociais elas começaram a encontrar, na verdade, as redes sociais não, as plataformas, os donos das plataformas, por exemplo, Mark Zuckerberg no Facebook, ele começou a ver que empresas queriam se inserir ali porque já existia um público-alvo deles atingido. Porque a gente tem que lembrar duas coisas. Quando a gente está numa rede social, que a gente se cadastra nessa rede social, a gente está dando autorização para as pessoas veicularem nossos dados, para as pessoas nos encontrarem. Está dando autorização para essas empresas. E daí a Uhum. gente vira o primeiro público. A gente não paga para isso. O que a gente está pagando é com os nossos dados. E daí vem o segundo público que eles viram potencial, que são as empresas e as pessoas que querem ganhar dinheiro com a rede social. E daí o que é que aconteceu? Começaram a transformar a rede social numa parte dela comercial. E daí começaram a surgir outras métricas para você avaliar se seu trabalho estava sendo bem feito. Por exemplo, engajamento. O engajamento ele consiste em se toda aquela métrica de vaidade, like, curtida e tal, está sendo feita, e também se seu alcance na rede social, você está alcançando pessoas novas, se as pessoas elas estão recebendo seu conteúdo e curtindo, porque é uma coisa interessante, gente. Mais de 60% das pessoas que recebem seu conteúdo do feed, elas não curtem seu conteúdo, se não for para elas. Então, é por isso que a gente tem que ser tão específico. E muitas vezes não é um perfil com 10K, 11K, 20K, 1 milhão que vai alcançar essas pessoas e vai receber esse engajamento. Mas resumindo engajamento e trazendo para uma parte mais humanizada, eu acho que engajamento é quando o usuário que lhe segue está feliz com o seu conteúdo e ele faz questão de curtir e compartilhar. Eu acho que isso seria um significado assim, de engajamento mais fácil, para as pessoas entenderem. É estranho as pessoas quererem engajamento daquilo que elas postam, daquilo que elas comunicam nas redes sociais e, ao mesmo tempo, elas não se engajarem em ninguém. Ou seja, elas não Em produzir. curtirem, elas não participarem, elas não comentarem, Uhum. elas não relacionar nas redes sociais. Renan, eu tenho uma visão, aí Verdade. você me corrige se eu estiver falando besteira. Eu tenho uma Tá. visão das redes sociais muito parecida com o relacionamento propriamente dito. Na semana que eu falo com o Renan, eu acredito que o Renan vai lembrar de mim naquela semana em especial, de uma forma melhor ou pior, de alguma forma ele vai estar relacionando comigo. Mas se eu passo 1, 2, 3 semanas sem ligar para o Renan, sem mandar uma mensagem para o Renan, sem mandar um áudio para o Renan esqueceu de mim. Né? Com A mesma certeza. coisa, eu vejo isso de muitas formas, eu faço teste às vezes nas redes sociais, eu pego, escolho 30, 40 pessoas e eu curto elas, eu salvo alguma postagem e eu comento alguma postagem. 1 a 2 dias depois, ela está aparecendo para mim o tempo inteiro. Nos meus Uhum. feeds, eu estou lá subindo meus feeds e ela está aparecendo para mim. Então, eu É consigo isso mesmo. relacionar isso na minha cabeça, posso ser que eu esteja errado, como um relacionamento do dia a dia. Se eu tenho Com amigos, mas eu não certeza. ligo para eles, eles continuam amigos, mas amigos distantes.
correto? E aí Com eu acho que certeza. não gera engajamento. Né? E aí eu te Não é. acrescentando essa pergunta, para que existe o salvar nas postagens e qual é a importância dele para a rede social e para a minha rede social? Para a A rede importância social de da... salvar a sua postagem. Geralmente, quando uma pessoa ela salva, ela cria uma pasta de conteúdos que ela quer ver outras vezes, que ela não quer perder, porque depois perde, né? Se a pessoa não salvar, perdeu. Se você não souber o usuário da pessoa, você perdeu o acesso a esse conteúdo. E geralmente elas salvam esse conteúdo em pastas que elas querem ver novamente ou que elas querem se inspirar. Eu acho que no Instagram, o conteúdo salvar é muito de pessoas que querem se inspirar mesmo. Pode ser no estilo da foto, pode ser no conteúdo, ou realmente dizer, caramba, esse conteúdo eu preciso ler de novo mais tarde. Aí eu salvo esse conteúdo. Não é uma coisa nova, tá, Henrique? No YouTube sempre existiu salvar o vídeo para assistir mais tarde. O Pinterest, ele é uma rede social só de salvar, de pins. E daí o Instagram, ele englobou isso porque Mark Zuckerberg, ele é esperto. Ele vai englobar coisas que os usuários estão fazendo, ele vai englobar na rede dele. Então, é uma coisa muito legal, viu? Eu diria que se você tem muitos salvamentos e muitos compartilhamentos, a sua rede social está muito boa. Está engajada. Está E engajada. qual é a diferença de GTV, Reels, qual o outro? Stories. Stories é o todo, né? É. E feeds. Qual a diferença de cada um e para que cada um serve e como ele pode ser usado? Boa pergunta. E agora tem também o guias, né? Que é diferente. E Na ainda verdade, tem a o ferramenta. guia. O Instagram tem o guias, tem os filtros, tem shopping, tem muita coisa aí. Mas vamos lá. O feed, Inclusive ele é tem um estudos conteúdo. dizendo, desculpa, Renan, inclusive tem Claro, pode estudos falar. dizendo que as pessoas estão perdendo a identidade por causa dos filtros, né? Elas estão esquecendo o que elas são com os filtros, é mais ou menos assim. E eu acho, eu vou dar uma dica depois, mais pra frente na live, sobre como a esteticista ela pode usar esses filtros. Tá. Eu acho que a Show. esteticista pode usar a favor dela. E não estou dizendo de enganar, não, mas eu vou falar depois. Se eu pedir Primeiro, o para todo feed mundo compartilhar o link dessa live, vai aumentar a nossa audiência, sim ou não? vai aumentar. Vai Então, aumentar gente, com certeza. compartilha aí, todo mundo agora escolhe 10 pessoas e compartilha o link da nossa live para que a nossa audiência aumente. Na prática, a gente veja aquele número que está em 17 e ir para 34. Vocês podem ajudar a gente? Vamos lá. Segue, Vamos lá, Renan. gente. A Caiane está dizendo que só faz histórias com filtro. Eu vou falar já já sobre filtro. Já Mas então, a percebi. diferença entre feed, story e todas as outras partes. O feed, ele é o local onde seu conteúdo ele vai ficar fixo. Quando você posta ele no feed, você tem 24 horas para atingir as pessoas pelo feed, né? E daí é onde seu conteúdo físico, é onde você vai ter seu catálogo, é onde você vai falar coisas que elas vão ser atemporais, eu diria. Já o story, ele é uma coisa Um mais... minuto, um segundo. O Feeds, ele tem a necessidade de contar uma história, ou seja, ele tem que gerar Com conteúdo, correto? certeza. Com certeza. Tá. E o feed, a gente tem que lembrar que um post, ele faz parte do feed completo. Então, Tá. um post, se ele está isolado, ele está desconectado de tudo que você falou, ele vai estar lá boiando, ele vai estar lá sobrando. Outra A dúvida, não ser que ligada seja ao seu Feed. objetivo, trabalhar com contraste. Se for seu objetivo trabalhar com contraste, botar uma coisa diferente, aí sim. Fechado. Fato ou fake? O feed, ele tem que ter um texto curto ou um texto longo, não, tanto faz. É fake, tanto faz. Tem pessoas que... isso depende do público. Tem pessoas que vão atingir um público que gosta de ler sobre determinado assunto. Por exemplo, tem um esteticista aqui em Natal, que é o Igor. A legenda dele é bem longa. Por É o quê? Porque ele Lustosa, Igor gosta de Lustosa? postar... Não, é o Igor Henrique. Ah, Mas o Lustosa Igor também é Henrique. assim. Eles gostam de postar coisas bem longas, porque eles vão comprovar cientificamente o que eles estão fazendo. Então, faz parte da estratégia deles legenda. Inclusive, gente, legenda é uma parte muito importante para um post. Somente agora, usar palavras-chave. E assim, o Instagram já anunciou que vai aniquilar hashtag. Então, a sua legenda, as palavras da sua legenda vão virar hashtag para serem encontradas. Eu tinha uma pergunta Né? sobre hashtag, mas fica para frente. Opa, faça também. E daí o que acontece, Henrique? O story ele é uma coisa mais natural. Você grava no dia a dia. É um conteúdo menos planejado. A não ser que você vá anunciar uma coisa que vai acontecer e daí você gera uma expectativa. Por exemplo, Se a gente um curso. dividir um feeds, é a sala da casa e o stories é o quintal, ele pode ser mais informal, pode ser uma brincadeira, mas sem perder a noção, correto? Vamos trazer para as esteticistas? O feed seria a clínica e o A story recepção da seria... E o story seria ela mostrando o costume de casa vai à praça.
ela mostrando as coisas Entendi, que ela perfeito. faz dentro e ela fora também. Eu acho que uma esteticista ela pode usar o dia a dia dela. Eu acho que uma coisa importante também para a esteticista é ela mostrar a qualidade de vida que ela tem. Porque estética não é só tratamento, não, gente. Estética é você trazer bem-estar. Então, eu acho que a esteticista ela pode mostrar uma viagem que ela está fazendo com a família, um local. Ela pode mostrar os produtos que ela usa no dia a dia, já que ela indica produtos. Eu espero que ela use também, né, Henrique? Então, tem muita coisa aí para Pegando criar esse conteúdo. gatilho, Uhum. pegando esse gatilho, Renan, é por isso que elas postam tanto fotos do próprio corpo, em especial quando são magras, ou acredito que aquele biotipo é o perfeito, é aquilo que a brasileira quer comprar? Acredito que é por isso que elas fazem tanto isso, ou é só vaidade? O que? As esteticistas? A profissional da estética no geral, a gente vê muita A postagem delas profissional. mostrando a si próprias, seja de É, biquíni, seja com a roupa bonita. Você acredita que elas fazem isso sabendo que estão vendendo uma imagem de, de, de busca de beleza da brasileira, aquilo que a cliente final, que o público final dela quer? Ou é Henrique, intuitivo, eu acho que na é sua opinião? intuitivo, mas eu acredito que tem uma ligação neuro aí, viu? Eu acho que elas estão imersas num ambiente que estimula, né, a busca pela autoestima, isso mesmo. A busca pela Então não é autoestima, errado por se elas sentir bem. postarem isso. Não é legal? Você está falando? Não seria errado elas ficarem postando isso, então. Pelo Não, contrário. eu Pelo acho que contrário. muito pelo contrário. E existe agora um novo termo na internet que é o body positive, que é o quê? A pessoa aceitar o corpo dela. Mas para a pessoa aceitar o corpo dela, ela tem que estar cuidando do corpo dela. Então, acho que tem tudo a ver, entendeu? Ela cuidar do corpo e tal. A gente tem que lembrar que a gente está vivendo num mundo em que antigamente se vendia a mulher da cerveja, se vendia a mulher do corpo. A gente está vivendo num mundo de muitos corpos, de muitas belezas. Então, acho que a esteticista ela pode enaltecer a beleza de cada cliente, porque todo mundo é bonito. Todo mundo tem sua beleza, né? A gente brinca e tal. Tem muita gente que fala, que não sei quem é feio, que não sei aquilo. Não. Todo mundo tem sua beleza, todo mundo tem que enaltecer essa confiança. Então, a esteticista ela tem um papel fundamental. E trazendo para a rede Perfeito. social, é muito bom que a esteticista ela seja confiante. Um exemplo disso é a própria Renata França. A Renata França ela é confiante no que ela faz. Ela sabe que ela vendendo o curso dela, ela vai trazer o Ela resultado para as evidencia, clientes né? dela, O que ela né? fala. Então ela vai lá, ela tem aquela pose, ela tem tudo aquilo e ela é daquele jeito, né, Rica? A gente conhece ela pessoalmente, a gente vê que ela é daquele jeito. Então a gente tem que lembrar que vai além da internet, né? É além da rede social, é um englobamento de Uma tudo. coisa A rede social é um caminho para as pessoas verem a vida real. um complemento. A gente tem que ter muito cuidado também, Renan, para não passar na vida digital e esquecer que ela é real. E muitas vezes você ter um personagem na vida digital e esquecer que você é conhecido na vida real, né? Isso pode quebrar um pouquinho o teu engajamento e, acima de tudo, a tua credibilidade. Né? Tem que ter Eu acho cuidado que que a gente você tem uma só vida, né? eu acho isso mesmo, Henrique. Eu acho que todo mundo é uma composição de várias pessoas. O Henrique é o Henrique pai, Henrique é o Henrique empresário, Henrique é o Henrique da empresa de laser, que é diferente do Henrique prestador de serviço. Então eu acho que na rede social você tem que estar muito claro quem você é. Você é uma esteticista, você é uma pessoa que vai trazer confiança para outra, bem-estar, você é amiga da sua cliente, né? Você quer ajudar a sua cliente, você é uma pessoa que você quer ser lembrada também, que nem Henrique falou. Então você tem que aparecer trazendo algo de bom para a pessoa, E os né? Reels, é Reels que fala, né? A Reels, pronúncia Reels. Qual é a Reels. diferença dele pro IGTV? Boa. O Reels, ele é tipo o TikTok, Henrique mesmo. É, Ah, é? o Mark Zuckerberg, ele pegou a ideia mesmo, ele mesmo disse numa coletiva de imprensa que ele foi inspirado no TikTok, e ele pegou a ideia. O Reels, ele consiste em vídeos de 15 a 30 segundos, onde vão ser coisas mais corriqueiras. E geralmente o Reels ele tá atrelado à música, ele tá atrelado a meme, ele tá atrelado a alguma coisa rápida, a conhecimentos básicos, dicas, ó, muito importante do Reels para esteticista, lança dicas no Reels. E daí o Fato ou IGTV fake? é uma coleção de vídeos maiores. Ele pode ir até 60 minutos ou mais, dependendo de onde ele é enviado. E daí o IGTV eu já acho que é uma coisa mais documental, sabe, Henrique? Fato ou fake? Quando algo é novo nas redes sociais, ele tem mais engajamento natural, ou seja, aquela rede social, ela de propósito, ela libera mais visibilidade e vale a pena então você mergulhar no Reels, então, no Reels, né?
Ou Boa, seja, ó. botar bastante vídeo que está com bastante engajamento. Exato, por quê? Porque primeiro a Isso é ferramenta é novidade. nova, então a rede social tem o interesse de divulgar a ferramenta. Segundo, porque poucas pessoas estão usando aquela ferramenta no momento, então ela vai alcançar mais pessoas, porque a rede social vai tirar assim do tempo dela e colocar mais para frente o Reels. O Reels, Henrique, ele tem um alcance maravilhoso, ele ainda continua com alcance bom. Inclusive, se você compartilha seu Reels no Story, as suas visualizações do Stories contam no Reels, diferente do IGTV. Ou diferente de uma figurinha do feed para o Story. Ela conta a visualização no Reels. Então, é uma outra dica, tá? Para vocês. Show. Qual que é o significado de carrossel na rede social? O carrossel, ele vai para o feed, é um álbum. É O um álbum. carrossel, ele é um álbum Qual o onde, por intuito que exemplo... ele tem? Qual Explica o que que é é? carrossel. Fiquei curioso. Qual a importância de fazer um carrossel dentro das redes Vamos sociais? lá. No feed, você pode colocar vídeo de 1 minuto, foto única e carrossel, que é o álbum. No feed, quando você coloca um carrossel, é porque um tema seu, geralmente as pessoas colocam, por exemplo, vamos dar um exemplo de foto, de imagética. Ela quer colocar uma foto de um evento que ela fez, inauguração da clínica. Ela coloca várias fotos, ela consegue colocar até 10 que a pessoa vai passando. E daí tem uma dica legal do carrossel. O carrossel, se você consegue 2 alcances. Se a pessoa não curtiu a sua primeira foto, ele vai aparecer para outra pessoa na segunda foto. Isso é bem legal, isso é uma dica massa. Eu te provoquei porque eu sabia que você ia trazer uma informação desse tipo. Na Isso é muito nossa legal. linguagem de vendedor, o carrossel ele tanto bate até que fura, né? Ao grosso É, modo. Você é. insiste Ele dá tanto que a duas pessoa chances para a para pessoa para curtir ver. lá. Então, por Exato. isso que é tão importante o carrossel, você ter uma capa do conteúdo e o seu segundo conteúdo, ele ser um conteúdo que vai trazer as pessoas para ver o resto, né? E lembre Show. que existe uma coisa chamada economia de atenção. As pessoas elas estão recebendo muita informação, a rede social fica jogando. E daí dizem, Henrique, que a gente rola com o dedo do que um prédio de 25 andares. Por momento, Caramba. assim. Tipo, a gente abriu a rede social e a gente rola mais que Tem um dia que prédio de 25 você andares. É faz muito assim, alto. tipo, vai na sorte, né? Onde vai parar? É. Para ver se Se fosse aparece alguma pegar coisa isso e interessante. mensurar, era um prédio gigante. E daí o que acontece? A gente tem que lembrar que para a pessoa parar, tem que ser uma coisa que ela gosta. Então, um conteúdo bem centrado para o seu público, né? Porque no final o que importa é seu público mesmo. Aí tem gente que fala assim, Henrique, por exemplo, eu tinha reunião com clientes e os clientes falavam assim: ah, mas eu queria que eu ganhasse mais seguidor. E eu ficava pensando, mas você não quer vender mais? Tipo, você não quer falar mais da sua empresa? Que tem cliente, por exemplo, a gente teve um cliente na Cipá que ele não queria vender, não. Ele queria realmente fortalecer a marca dele. Aí daí já é um outro trabalho. Mas Eu lembre quero primeiro sempre que fazer o tudo que institucional. vocês postam na internet é um convite para as pessoas receberem seu serviço. Tudo. A legenda tem que ser pensada nisso. Uma legenda que só fala... por exemplo, tem gente que bota nas legendas assim, os coraçãozinhos, Henrique. Legal, bonito. Mas não está falando nada. Três dicas Convidação. de palavra-chave para a legenda. 3 dicas 3 dicas agora, de palavra. matadora, para as meninas hoje ainda postarem, que marcar a Bioloc e mostrar que fizeram na prática e depois dar um feedback para a gente se teve curtido e comentário. Vamos fazer melhor? 3 dicas de legenda geral. Acho que essa dica fica melhor do que Show, palavra-chave. Primeira dica da show. legenda. Conversa com a pessoa. Faz pergunta. Elas vão responder inconscientemente. Quando a gente está na internet, a gente está julgando, a gente está respondendo inconscientemente. Tipo, Então, qual conversa com pergunta que elas. Por você exemplo, vê oi, muito? gente, como foi a semana de vocês? Vocês já ouviram falar sobre esse novo tratamento? Aí, no meio, você vai dizer por que esse tratamento é importante e por que a pessoa tem que fazer. Tem que responder aquilo de marketing, que é uma coisa de marketing muito avançada, que todo mundo faz com a gente não sabe. Você responde por que isso é Começar a importante. frase com o segredo ainda gera muito Exato. resultado? Como? Como? Começar uma legenda como tem um segredo para você, Gera, porque é ou o uma coisa que todo segredo mundo é curioso. para a pele perfeita. A pessoa Ou é então, curiosa, talvez né? você ainda Como é não que a gente saiba. mexe com a curiosidade? Mexe, ó, tipo, talvez você ainda não Massa. saiba. Eu tenho um post, eu vou compartilhar no meu story agora, depois da live, que ele fala sobre isso. Que são as coisas que você pode iniciar um título. Mas voltando, ó, você fez esse convite, você deixou a pessoa curiosa, boa, Henrique. E daí no meio você vai responder por que aquilo é importante, qual o significado disso para você e para a cliente, como ela pode fazer, onde ela vai fazer. E esse onde é bom no final, para encerrar a legenda, você diz. E você pode ter esse Show. serviço aqui conosco, então marque com a gente, agenda e tal. Mas lembre de não ser igual aos outros. Porque, ó, se você não começa com uma expectativa, você não explica a importância, você só fala, vem aqui e marque sua coisa. Ninguém vai marcar, não.
Né? Então, a dica da legenda é essa. Façam a legenda, marquem o grupo Bioloc. Podem marcar também, que a gente vai dar uma olhada. É legal até para a gente avaliar a legenda que vocês criaram e dar dicas sobre essa legenda, tá? Marca a gente e também, se vocês quiserem, chama no direct perguntando se aquela postagem ficou legal para que a gente possa te dar dicas em relação a isso, tá? Com certeza. Interessante, gente. Vocês estão relacionando. Vocês estão numa plataforma onde tem milhões e milhões de pessoas com uma atenção dividida em milhões e milhões e milhões e bilhões de atividades que estão acontecendo a toda hora. Ou seja, a tua atenção ela é disputada com outras bilhões de pessoas, correto, Renan? Então, correto, e outros milhões de assuntos também, viu, Henrique? Milhões de Vocês assuntos. não só disputam com pessoas que estão... Ninguém entra na rede social só para ver sobre estética. A pessoa vai olhar fofoca, vai olhar BBB. E daí você pode fazer uma ligação. Você pode trazer uma pessoa que está falando sobre determinado assunto do auge, né, do dia, a bola do momento, e trazer para a estética também. Mas batendo no BBB. Batendo no BBB, não batendo de chamar que ele é ruim ou bom, tá? Não tá eu gosto, Henrique. Eu também gosto. Eu vou explicar por quê. Lá existem vários cases de sucesso de engajamento nas redes sociais. Me dá um motivo por que esse povo tem tanto engajamento. No BBB? Por vários motivos. Além da Globo ser um canal que atinge muitas pessoas no geral, o BBB... Não, antes da Globo ele já tinha esse engajamento. Perdão, Renan, deixa eu reformular. Por que essas não, pessoas... Não, mas sua pergunta foi boa, Henrique. Sua pergunta foi boa. Perdão, segue. Sua pergunta foi boa mesmo. Porque a gente tem que lembrar que a Globo ela atingia um público, mas eles começaram a perder força para a internet. E daí o que é que eles fizeram? Eles fizeram um hibridismo que é o on-off, que é usar os meios digitais e fazer uma transmutação para os meios, na verdade, os meios convencionais para os meios digitais. Então, se você olhar, eles são ligados com o Twitter, as pessoas conseguem comentar o episódio na hora, eles têm a própria hashtag deles, vocês precisam ter a hashtag de vocês. Por exemplo, ó, vou dar uma hashtag aqui. Deixa eu ver algumas das profissionais que estão falando aqui, conversando bastante. Vou criar uma hashtag para você, tá? A Raquel, Raquel Corpo e Mente. Raquel, você pode usar uma hashtag aqui, ó. Seu corpo e sua mente, com Raquel. Ou então, entendeu? Por exemplo, você vai falar só sobre corpo. É Raquel e seu corpo. Você pode criar uma coisa assim para as pessoas elas se identificarem e elas usarem também. Tá, Raquel? Essa é uma dica bem valiosa. Outra coisa, Henrique, é que você... Menina, eu subi aqui, eu não estou conseguindo descer não, mas vai ficar assim. Outra coisa, Henrique, é que você pode fazer o seguinte... trazendo a ideia de rede social do BBB. O BBB ele consegue relacionar muitos temas, inclusive temas que não estão em relacionamento, né? Como, por exemplo, o BBB ele consegue trazer temas sociais à tona, ele consegue contribuir na sociedade. Então, eu acho que é uma forma legal para atingir... Então, é um prato cheio de aprendizado para quem quer também aprender a mexer e procurar assuntos de interesse nas redes sociais. É isso? Prato cheio. E tem um outro segredo, Henrique. Por que as pessoas que chegaram lá, Renan? Que é parte da minha primeira pergunta. Parte da minha primeira pergunta sobre o BBB. Por que as pessoas que chegaram lá tinham tanto engajamento antes do BBB? Né? Tipo, dar um exemplo lá, aquela VTube. A menina cresceu dentro da rede social, certo? Por que ela tem, e vários têm tanto engajamento? Qual é o segredo disso? Porque é importante para as profissionais que estão aqui, e eu tenho certeza que todos gostariam de ter pelo menos 1% do engajamento que aquela turma lá tem. Porque ela teria mais clientes, mais pessoas interessadas no que ela faz e com a clínica com maior movimento e mais fechamentos. Eu tenho essa certeza. Então, por que, na sua opinião, na sua avaliação, elas têm tanto engajamento, conseguiram tanto engajamento? A VTube, ela sabia quem era o público dela. A VTube, ela sabe que o público dela tem 13 anos de idade ou as pessoas que cresceram com ela. A VTube só tem 21 anos. Então, ela, desde os 16, eu acho que ela é youtuber. E daí ela cresceu com esse público. Né? Ela sabe que ela vai introduzir alguns assuntos que ela não introduzia antigamente. Então, ela não está desatualizada, ela está atualizada. Eu acredito que ela conversava bem com o público dela, porque existiam eventos pessoais que ela fazia, ela reunia essa galera. E daí, Henrique, eu trago ela relacionava, né? Exato, e eu trago uma outra provocação também. Existe também pessoas, por exemplo, como Carol Conká, que elas pregavam uma coisa e dentro da casa elas fizeram outra. E o era o que eu estava falando era o que eu estava falando naquele comentário. Não esquecer o que você é. Você gera um personagem na rede social, mas esquece quem é você realmente, né? E existe o Gilberto, por exemplo, e a Juliette, que eles eram anônimos.
E daí eles conseguiram um público maravilhoso, porque eles são autênticos, gente. Eles são originais, eles não copiam Com todos ninguém. os defeitos e qualidades, e taca o pau. Todo defeito, qualidade é. E lembre que você domina. Algumas pessoas elas falam, por exemplo, que a rede social ela mostra uma. A rede social cria uma verdade, a rede social ela é uma mentira. Não. A rede social é algo que você quer passar para as pessoas. Você não é obrigado a passar uma opinião negativa. Você não é obrigado a passar algo que não é verdade. Quando você passa com algo que não é verdade, uma hora ou outra as pessoas vão descobrir sim. Então sejam autênticos, sejam vocês. Não tenham medo de quem vocês são. Se abracem e com isso as pessoas elas vão sentir a vontade. Porque tem uma coisa, Henrique, que a rede social ela não consegue mensurar, que é carisma. Se você confia em você mesmo, você se ama, você vai ser carismático. E por você ser carismático, as pessoas vão encontrar a verdade em você. E daí elas vão sim engajar com você porque elas gostam de como você é. Então lembrem disso. Ó, Show. a Yara tá falando que poucas pessoas são de verdade. É, Yara, ou então poucas pessoas mostram a verdade também. Tem gente que cria um escudo, não se mostra. E daí já é um assunto mais de psicologia, né? Então, sejam vocês, sejam Gostei. autênticas. Nossa, E psicologia. daí vocês vão. E vai ser mais fácil, viu, Henrique? Quando você é autêntico, é muito mais fácil de criar conteúdo, porque o conteúdo chega em você. Você fala, caramba, eu gostei tanto disso, isso é a minha cara, eu vou fazer isso. E É não muito tem mais medo, fácil. né, Renan? De se Não jogar, tem de medo. fazer. Cria um bloqueio, tem que. Pensa mais no que os outros vão pensar do que literalmente gerar conteúdo, né? É muito É, maluco e isso. lembre que o seu conteúdo, você. Algumas pessoas, Henrique, também é outra dica. As pessoas têm medo de estar numa live, porque estão na frente do celular e tal. Lembre que quanto mais vocês participam, que foi a dica que o Henrique começou falando aqui, quanto mais vocês comentam e engajam, as outras pessoas vão conversar com você. Então vai ser mais fácil e prazeroso de criar conteúdo. Com certeza. Renan, eu sou dono de uma clínica, um exemplo, eu sou a Yara aí que colocou um comentário nesse instante. Certo? Eu Uhum. quero triplicar eu quero triplicar a minha quantidade de atendimentos, de avaliações, ou seja, eu preciso melhorar meu resultado. A pandemia não está fácil, um exemplo, Não tá. né? Então eu preciso melhorar meu resultado com as ferramentas de redes sociais que eu posso usar, ou 3 ações ou 4 ações que você poderia dar uma dica simples, simples mesmo. Porque se tem uma coisa que na pandemia começou a trazer para as pessoas de volta foi fazer o simples, né? Buscar o simples. Né? Sempre. Relacionamento nunca foi tão importante. Escutar a voz do Renan e falar ao telefone com ele nunca foi tão É mesmo, importante. viu? Né? É mesmo. Encher o saco dele de manhã cedo ou de madrugada nunca foi tão importante. Eu Olha. falo, eu falo isso porque eu encho o saco do Renan de madrugada, de manhã, tem hora, né, Renan? Mas tirando a brincadeira, qual é a dica que a gente pode dar para elas para que elas realmente façam? Não esperem cair do céu, né? O público da Eu acho estética, que. por ter um negócio muito bom na mão, e aí é uma puxada de orelha que eu vou provocar elas aqui, gosto de provocar elas, faz parte da minha forma de lidar com elas, é Uhum. puxar a orelha no sentido de que elas sabem que tem um mercado muito bom na mão e não fazem o que tem que fazer muitas vezes. Fica esperando vir. E o pior, Uhum. mas poderia vir muito mais, né? O resultado poderia ser muito melhor. Então, qual É é a dica verdade. que você dá para elas? A dica que eu dou para as clientes elas conseguirem, para a seleção, para a esteticista conseguir mais resultados na rede social, é primeiro saber o que é que ela quer. O que você quer? E quando eu falo o que você quer, é específico. Por exemplo, eu quero ter mais atendimentos faciais do que corporais. E daí, Henrique, vai ser muito mais fácil para ela enxergar o que ela precisa fazer. Mas uma dica que eu daria, Henrique, para elas aumentarem esse engajamento e tal, é porque a pandemia ela trouxe um distanciamento muito forte físico. E esse distanciamento físico ele trouxe algumas consequências, né? Que nem você falou. Uma dessas consequências foi que as pessoas elas estão buscando o básico. Elas não querem se aprofundar em muitas coisas, elas não querem buscar um problema para elas, porque já existe um monte de outros problemas mentais para encarar, né, nesse período. Então, eu acho que a esteticista ela precisa ser leve. Ela precisa lembrar para aquela pessoa que um tratamento de estética ele envolve muito mais do que o resultado corporal ou facial. Ele envolve um momento em que a pessoa ela vai estar tirando toda essa carga negativa da estética. Da estética não, da pandemia. E trazendo uma carga positiva da estética. Então, eu acho que assim, ó, quando vocês oferecem algo sensorial, que, por exemplo, faz um vídeo no IGTV que as pessoas elas vão sentir vontade de estar naquele local, porque aquele local traz paz, eu acho que já é uma boa estratégia, viu? Uma boa campanha, Henrique. A outra Show. campanha que a pessoa pode fazer, aparecer mais no story, conversar mais com as pessoas, fazer perguntas.
caixinha de pergunta, usar as ferramentas do Instagram, todas elas, enquete, inclusive uma dica, viu, gente? Ó, anotem. Se você, 9 horas da manhã, faz 2 enquetes, meio-dia, enquetes que eu digo aquele de sim e não, tá? Que você escolhe. Se meio-dia você faz mais 2 e de 15 horas, né? 3 horas da tarde você faz mais 2, o seu story vai triplicar. Porque o Instagram ele vai entregar para mais pessoas. Isso é um hack do Instagram, tá? Mas essas perguntas, elas precisam ser boas. Relevante. Não é tipo, oi, você gosta mais de pipoca ou de biscoito? Não dá. Tem que ser uma coisa que tem a ver com a sua área. Então, a dica que eu daria de manhã era tipo assim, qual procedimento qual você prefere? Tipo, facial ou corporal? É a pessoa escolheria. E daí a próxima pergunta tem a ver com a pergunta anterior. E as outras vão tendo, porque conta uma história e as pessoas vão estar engajadas. E outra coisa, estimulem seus clientes a compartilharem seu conteúdo. E não é pedindo não, gente. É estimulando visualmente. Nem dando muito Isso, viu? presente também, né? Como? Tem que dar muito presente para o povo compartilhar. Mas, às vezes sim, mas sinceramente, Henrique, eu acho que quando a pessoa já está tão bem relacionada com o cliente vai compartilhar naturalmente. Né? Tem a Depildermo pediu, porque ela não está como usuário pessoal, ela pediu para você repetir os horários dessas enquetes. Seriam 3 Boa. por dia, umas 3 por 9, dia, né? 9 horas, meio-dia e 15 horas. E se você achar pouco, faça uma também às 7 horas da noite. Agora vamos fazer Tá? uma coisa E importante. lembrem, não deixem só o seu conteúdo com enquete, não. Vão colocando coisas no intervalo dessas enquetes para vocês pegarem visualização também Qual que de é a outras importância do coisas. feedback nas redes sociais? Como? Qual a importância do feedback nas redes sociais? Amigo, tem E como feedback é uma fazer? coisa muito. Feedback é uma coisa muito polêmica, né, em rede social, porque a maioria dos feedbacks que a gente tem na rede social eles são silenciosos. As pessoas elas estão navegando e elas não falam nada, elas só estão pensando lá, navegando. Menino, o que é isso? Não sei o que. Ah, isso é muito massa, eu curti, não sei o que. É assim na cabeça da pessoa, é divertidamente aquele desenho, né? São vários personagens falando. E daí, Adorei, divertidamente. se uma pessoa ela chegar e lhe dar um feedback, aceitem com amor. Porque aquela pessoa parou um tempo dela para dizer para você uma coisa que você precisa melhorar ou lhe dar um elogio, né? Que o feedback também pode ser Então um elogio. vamos praticar o feedback na nossa live. Gente, coloca aí nas mensagens se a live está legal, sim ou não, tá? E se não tiver legal, faz comentários e faz perguntas para que a gente deixe a live melhor para vocês, para agregar alguma coisa para vocês. A gente não gastar 1 hora do tempo de vocês do nosso e não dar em nada. Precisa realmente ser uma live que não seja blá blá blá, mas que gere conteúdo para você colocar em prática ainda hoje. Quem sabe você Legal. terminou essa live agora, já vai fazer a enquete da noite e amanhecer o dia fazendo a enquete da manhã, de 9 horas. Né? Então, coloca aí. E se a gente alcançar, Henrique, 50 pessoas aqui visualizando, a gente vai fazer um sorteio com uma assessoria. Show! E como é que a gente alcança Mas tem que ter 50 50 pessoas? pessoas aqui. Para Como é que alcançar a essas gente... pessoas, vocês têm que enviar nesse aviãozinho aqui, ó, para todo mundo. Agora. Se chegar a 50 pessoas, a gente está em 21. Se chegar a 50 pessoas, a gente vai sortear uma assessoria, que é um presente da Cipá Criativo com o Grupo Bioloc, para um de vocês, tá? É uma Caraca, assessoria de 1 hora pelo Zoom, onde a gente vai conversar pessoalmente e fazer, né, Henrique? Henrique vai postar esse sorteio no Grupo Bioloc. Show, fechou. Vamos Tá? lá, gente, tá 21. Pessoal do Grupo Bioloc, tá todo mundo aí atento a esse sorteio, top. E vamos seguir a bronca. Renan, em relação ao Facebook, por que o Facebook é tão querido ainda pelo pessoal da estética? Sendo que todo mundo fala que o Facebook está caindo, que ninguém usa, que não sei o quê, mas eu percebo bem que o Facebook tem uma força ainda no ramo da estética. Por quê? Ou eu estou errado, completamente errado? Não, o Facebook ele tem uma força muito grande. O Facebook ele tem uma força muito grande para um público muito específico também. O comportamento do Facebook é diferente do comportamento no Instagram. Engraçado, Henrique, a Cipá Criativo tem um cliente que é um evento. Esse cliente ele faz um evento anual. Esse ano, infelizmente, esse evento foi adiado, mas vai conseguir ainda. E daí, esse evento, a gente tinha 2 desafios. Um, era alcançar um público jovem, porque o público do evento ele era mais velho. E 2, era continuar alimentando, né, esse público mais velho para que eles viessem para o evento. E daí a gente percebeu, Henrique, que o público maior deste evento estava no Facebook, porque era um público com a idade
maior, né? Era um público de 35 a 60 anos. Muito obrigado, Renan. E daí os resultados eram melhores no... O quê? Muito obrigado, Renan. Me chamou de velho, mas tudo bem. Não, não é mais velho, não. Um público com a idade mais avançada, com mais experiência. Inclusive, é engraçado, porque a gente tem que lembrar que o Instagram ele é novo. Para essas pessoas, ele é novo. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma pessoa que ela é totalmente analógica. Ela não gosta de internet. Ela tá usando o Instagram agora. E é muito engraçado ver ela usando o Instagram. Para ela tudo é novidade. Então, a gente tem que lembrar que é difícil para eles usarem uma rede social como o Instagram. E daí o que é que eles veem? Eles estão lá no Facebook, eles estão acessando de maneira diferente. O Facebook, eles vão compartilhar. Por exemplo, no Facebook você vê muito mais conteúdo de compartilhamento de oração, receita, do que no Instagram. E Verdade. daí você tem que ver que esse público é diferente. Conteúdo político é mais forte no Facebook, Demais até. A gente só né? As falta pessoas apanhar falam. lá. E daí o que acontece? Você tem que lembrar disso. E daí, como é que eu faço? Eu tenho que. Meu conteúdo que eu vou para o Instagram, ele serve no Facebook? Talvez. Mas lembre que você pode se comunicar melhor com o pessoal lá também, criar uma estratégia com eles. Do Né? ponto de Ter vista uma marketing. página. Perdão, Como? continua. Perdão, pode terminar, perdão. Ter uma página em que as pessoas podem estar vinculadas ao seu WhatsApp, que agora dá para fazer isso no Facebook, que as pessoas podem falar diretamente do Facebook com o WhatsApp, é importante, viu? É uma dica para o Facebook. Renan, do ponto de vista do marketing, propriamente dito, marketing digital, Uhum. para que serve cada rede social, ou reformulando a minha pergunta, como eu devo direcionar o meu negócio em cada rede social ou meu perfil, vou usar o nome perfil. Instagram serve para isso, podcast serve para aquilo, o nosso novo lá, Clubhouse, serve Clubhouse, para maravilhoso. aquilo. Maravilhoso, estou viciado. O Instagram, e aí, enfim, cada um tem uma característica e um posicionamento da marca. Para quê? Cada Tá. um e como A gente tem que deve ser lembrar usado. que nosso público-alvo, ele está em todas as redes. Algumas estão mais presentes em uma rede do que outra, mas eles estão em todas. Então, é importante a gente criar um omnichannel, que é o quê? A gente está presente em todas as redes. Mas a gente tem que ter consciência. Não adianta abrir uma página do Facebook ou um Twitter se você não vai fazer nada lá. Para ficar fantasma não é bom para sua marca, é bom que você seja ativo lá. E daí requer mais organização, requer disciplina. A diferença de disciplina para arrependimento, por exemplo, né, a Marta Gabriel falou hoje na sala, é que a disciplina ela requer alguns quilos, o arrependimento ele requer toneladas. Então, se você tem disciplina para criar conteúdo para cada rede, você pode alimentar o público em cada rede, você vai ter mais oportunidade de alcançar pessoas. Aí daí você fala, mas como é que o esteticista usa o Twitter? Abra o Twitter, você vai descobrir, mas uma dica de usar o Twitter é que o Twitter é uma rede mais de comunicação, de relacionamento. O Twitter é uma rede em que os memes e as notícias correm mais rápido. Então, uma esteticista ela pode ser uma autoridade, sim, em relacionamento com o cliente pelo Twitter, através de notícias, através de atualização. Pode muita coisa. Participar no Twitter é viciante. As pessoas elas criam threads e tal. E a Bioesfera está perguntando se os conteúdos são diferentes. São muito diferentes. Eles podem se assemelhar e pode ser que um conteúdo sirva para outra rede, mas eles são diferentes sim. Por exemplo, uma cliente nossa, ela tem uma loja de roupa bem específica. Ela vende roupas para mulheres acima de 60 anos. E a parte que ela mais vende é plus size. E o que acontece? O conteúdo que ela posta no Facebook, ela posta muito mais de maneira a atrair o povo para o site, porque ela posta mais de produto, de loja e tal. No Instagram, ela já posta um pouco mais do ambiente daquela cliente. E no Twitter, ela se relaciona com as clientes. Há mais de 60 anos, sim, ela consegue se relacionar com clientes de mais de 60 anos no Twitter. Mas isso foi um mapeamento geral, tá, gente? Que a gente teve que fazer. Renan, Mapeamento geral não, mapeamento específico. Toda esteticista, ou toda profissional da estética, dermatologista, ou seja, no geral, todos os profissionais da estética, eu diria de todos os ramos, ele deveria, acima de qualquer coisa, lembrar que ele também tem que ser vendedor, certo? Isso é uma coisa que eu tenho comigo, eu falo muito toda vez que eu converso com qualquer pessoa, seja numa live, seja pessoalmente, que seja, como for. Então, como que você pode usar, vamos para o Instagram, que é o mais badalado, vamos usar esse termo, usar essa ferramenta, começar o dia até o final do dia como ferramenta de venda. Como eu utilizo ela para vender. E na sequência, o WhatsApp, que a gente não tinha falado, não falou nada sobre ele ainda. O que é possível fazer com o WhatsApp hoje em dia para vender? Primeiro Instagram, na sequência o WhatsApp. Como vendedor, eu vou dar uma dica para os dois. Tá.
você pode muito bem cadastrar todos os seus serviços no Facebook Shopping, que vai estar aqui no Instagram. E você pode colocar um link para abrir direto no WhatsApp. Existe um site que você pesquisar no Google, é bem fácil de achar, que é um gerador de link. E você pode fazer um link direcionado para o WhatsApp de cada serviço que você vende. Por exemplo, uma cliente que ela mexe muito com corporal, ela vai ter o protocolo Renata França, o protocolo da Nani Mota, que é o Detox Power, né? O Zen Detox Power. Ela vai ter um protocolo corporal só para celulite e tal. Ela pode criar um shoppingzinho no perfil dela, se o perfil dela tiver comercial, e lá na hora de cadastrar o produto, ela pode colocar o link para o WhatsApp, para que a pessoa adquira isso. Como é que eu descobri isso? Eu descobri isso semana retrasada, Henrique, porque antigamente não podia. Antigamente você tem que ter um site cadastrado. Mas a semana retrasada eu vi um cara que ele tem um sebo online de livros para pretos. E daí o que acontece? Os livros dele falam sobre temas raciais, sobre empreendedorismo preto, empreendedorismo negro, enfim, empoderamento feminino preto. E daí o que acontece? Ele fez, nesse sebo online dele, o link direto para o WhatsApp. E cada link de produto lá, ele colocou direcionado. E quando a pessoa clica, diz assim: Oi, vi pelo Instagram o tratamento, a limpeza de pele. Gostaria de saber mais sobre ela. E daí tem um atendimento no WhatsApp. A gente agora pula para o WhatsApp. O seu atendimento no WhatsApp ele tem que ser rápido. Se você não tem tempo para fazer isso porque você vai atender, se você tiver uma pessoa é o ideal. Mas caso você não tenha, você pode gerar uma mensagem automática no WhatsApp Business, né? Dizendo que você está atendendo e que você vai responder a pessoa o mais rápido possível. Mas lembre disso, vender na rede social é fundamental. Inclusive, a gente não só vende produtos na rede social, a gente vende quem a gente é. A gente vende nossas ideias, a gente vende nosso ideal. Então, é muito importante. Aí Henrique vai perguntar como empresário, mas como é que aumenta a receita? É muito simples. Para você receita. E você precisa começar a abordar as pessoas para elas saberem que você tem determinados procedimentos. Os procedimentos são diferentes das outras pessoas. Eu deixar de fazer limpeza facial, deixar de fazer algum tratamento corporal, mas qual é o diferencial do seu? Porque eu vou fazer com você e não vou fazer de um Tá valor travando um agregado. pouquinho. Quando você está escutando? Tá travando um Quando você pouquinho, Renan. agregado, de Deu. quando você agora deu, tá? Tá travando. Turma, Peraí, coloca aí um ok. Está todo mundo tá escutando o travado? Renan. Eu não estou conseguindo escutar ele. Ele está em câmera lenta. Ou é o Henrique que Todo mundo tá? Eu ouvindo? estou me vendo. Deu uma travadinha. Acho que voltou. Renan, acho que voltou. Ainda não está 100%, mas dá para te escutar. Certo. Tá travando, Tá travando, basicamente. tá travando. Dá uma saidinha e entra de Mas é o novo, meu? Renan. É o teu. Como? Eu acredito que seja o seu. O meu tá normal, é o Henrique, tá teu, Renan. normal, né? Tá, deixa eu ver Sai aqui. e entra de novo. Tá, volto já. Gente, enquanto o Renan sai e entra novamente, solicita aqui, a gente vai fazer aqui um resumo do que a gente falou até agora. A gente falou de engajamento, a diferença de GTV, Reels, Stories, Feed, a importância do feed, o que é que você deve colocar como palavra-chave, como legenda-chave, né? O que é um carrossel nas redes sociais, a importância, o que é fato ou fake em relação a colocar uma legenda grande, extensa ou não. O que é importante é o conteúdo que está nela. Então, aquele fake, tem que ser curtinho o texto, tem que ser um texto muito longo, cansa o cliente, isso é fake. O cliente quer conteúdo, ele tem que ler aquilo que interessa para ele. Né? Foi uma das coisas que o Renan também falou. Relacionar nas redes sociais é como relacionar na vida pessoal, na vida real. Pronto, seu Renan, estava fazendo aqui um refresh aqui. Segue em frente, meu Isso amigo. lembre de relacionar, gente. Tirem da cabeça que a internet ela não é real, que a internet é um outro ambiente. A internet é uma extensão da vida. Então tudo tem que relacionar para a vida mesmo, que nem o Henrique falou. Então, assim, a base do relacionamento da internet, do engajamento da internet, é você relacionar e você participar. Você quer que as pessoas te sigam e ao mesmo tempo não segue, não curte, não comenta,
não viraliza um assunto de relevância para o teu dia a dia, não traz assunto de relevância, não traz um assunto sequenciado, ou seja, você posta qualquer coisa, ou de qualquer forma, ou de qualquer maneira. Não existe, pelo que eu percebi que o Renan falou, uma regra geral. Não existe um protocolo fechado. Né? A gente fala muito hoje em dia, Renan, no mundo da estética, e muitos profissionais defendem isso, que a época de protocolo está se acabando. Não é que ela está Eu se acho. acabando, mas ela é diversificada cada dia mais. Né? Aquilo que o Renan passa como protocolo perfeito, ele não pode ser adequado para uma outra pele, para uma outra pessoa, para um outro corpo. Então, é necessário conhecimento, é necessário estudo. A mesma coisa é aplicada à rede social. Né? Aquilo que Uhum. a gente está conversando hoje como relevante no nosso ponto de vista, amanhã talvez já não seja mais. Né? Ou para as pessoas que estão escutando, não é. O que é importante no final? O resultado, né? Aquilo realmente acontecer. E pelo que o Renan falou também, gente, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou até agora, quem falou que ter muitos seguidores é resultado, é sinônimo de sucesso. E quem falou de também não ter pouco seguidor também seja sinônimo de sucesso ou controle de engajamento. Às vezes nenhum, nem outro. Né? Às vezes você tem pouquíssimo engajamento. Hoje eu estava vendo uma palestra, de novo, falando de Clubhouse, falando que tinha pessoas lá com 120, 300 mil seguidores que têm vontade de resetar esse perfil, mas ter certeza de quem está lá realmente está acompanhando, está interagindo, está trocando com ele. Né? Que ele tem certeza que aqueles 300 mil são só números. Na prática, eles não estão lá com ele. Olha que relevante, né? E enquanto isso, ainda É, tem muita gente mais preocupada em ter seguidores do que ter resultado, né, Renato? tem. E as empresas grandes, por exemplo, a Sephora da vida, elas não estão mais trabalhando com influências tão gigantes. Elas estão trabalhando com micro-influências para eles terem macro resultados, né? O micro-influencer ele consegue alcançar ali na quantidade menor de pessoas mais resultado. Um exemplo disso, por exemplo, eles trabalhavam com uma blogueira bem famosa. Eu não vou falar o nome não, nem que vocês queiram, mas era uma blogueira que tinha mais de milhões de seguidores. E daí eles perceberam que quando eles começaram a trabalhar com uma de 50 mil seguidores, que já é grande pra gente, né? Mas olha a diferença, tipo, uma pessoa de 3 milhões de seguidores para uma que tem 50 mil. A de 50 mil conseguiu vender na ação promocional, assim, muito, enquanto a de 3 milhões vendia 10, 12, 2, 3, dependendo da campanha. Então, primeiro, pode ser um problema de não reconhecer o público? Pode ser um problema de não reconhecer o público. Mas eu acredito também que é uma tendência atual micro-influenciadores, porque as pessoas confiam em pessoas que estão mais próximas. Então, se você está mais próximo do seu cliente ou do seu seguidor, eles vão confiar mais em você. Em resumo, aquela bodega famosa da esquina, aquela cabeleireira famosa da rua e aquele pastel maravilhoso da outra esquina, focar naqueles seguidores que você vai ter um resultado mais rápido porque está bem pertinho de você. A grosso modo. Exatamente. Né? E não Exatamente. abandonar, ou seja, fazer parcerias que E no sejam final, Henrique, próximas, né? se uma padaria ripada, né, uma padaria grande, ela não vende um pão tão gostoso como a padaria da esquina, ninguém vai atrás da padaria grande, não. No final, é Exatamente. mais importante a experiência que a pessoa vai ter lá dentro do que o local. Show. Renan, eu quero fazer uma ação amanhã na minha clínica e eu quero alcançar pelo menos 100 leads para mim conseguir entrar em contato com esse leads, ligar para esse leads e conseguir, através dessa ligação, que é a vida normal com a vida digital associada, né? Ligar para esse leads, dessas 100 pessoas que eu consegui prospectar na rede social, para conseguir desses 100 transformar em 10 avaliações e transformar essas 10 avaliações em 3 novos fechamentos de tratamentos ou pelo menos uma sessão de um tratamento que eu consiga dessas 3 pessoas. Como eu Uhum. consigo agora 100 leads nas redes sociais? Qual é a dica que você daria? Como é que você iria atrás desses 100 leads se você fosse essa pessoa que eu estou falando, uma das meninas que estão acompanhando aqui desde o começo? Boa. Vocês Primeiro, podem. lead, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é lead, mas você explica novamente e como chegar nele. Bora. Henrique, eu vi um cara que ele é muito bom no marketing para personagens, né? De educação física. E esse cara, ele tem um programa de ação muito legal. Meu personal, ele fez, eu acho que os estetistas podem adaptar esse programa, que é o seguinte. Eles oferecem 10 assessorias de treino, tipo 10 treinos grátis online. E daí, nesses 10 treinos grátis que eles oferecem, cada pessoa tem que divulgar ele e trazer mais um amigo. E daí, de 10, ele passa para 20. Eu penso que a esteticista ela pode fazer o seguinte.
Uma pessoa que fechar um determinado procedimento, sei lá, você já tem uma pessoa que fechou um determinado procedimento de limpeza de pele, você pode dar um rejuvenescimento, né? Ou fazer um tratamento conjunto com a limpeza de pele para que aquela pessoa indique alguém para você. E como Lembre que chegar nessas 100 pessoas? Aí como chegar nessas 100 Eu pessoas? só tenho a Todos rede os social, não canais... tenho mais nada. Tá, mas você tem que usar tudo que você tem. Você vai ter que usar todos os seus contatos do WhatsApp. Os seus seguidores, eles têm que parar para ver seu story. Então, faça uma coisa atrativa. E lembre que as pessoas precisam ganhar, né, Henrique? Elas querem receber alguma coisa. Um Então, dê um exemplo, Renan. gostinho. O que é que eu queria, que tu me ajudasse? Uhum. Eu estou aqui na rua Gilberto Studas, número 55. Como é que eu consigo chegar em alguém para criar algum tipo de lead, para mesmo eu não ser do seguidor, ela não me conhecendo, não me segue, ela nem sabe que eu existo, mas eu consegui chegar até ela. Como? Pelas redes sociais. Sim, tá. Sim ou não? É porque quando você fala de lead é o cadastro já, né? Então, lead tem muito a ver com O referência. lead é o contato para mim. É, exato. Mas o lead é o cadastro. O lead é o alcance, na verdade, né? O alcance é que a pessoa vai cadastrar. Que você chama de lead. Para mim, lead é contato. Mas na rede social seria alcance. Ok, alcance. Por exemplo, eu quero alcançar 1000 pessoas para que 100 delas falem comigo e 20 delas façam o meu trabalho. Aí daí como é que você faria isso? E ela é engraçado, né, Henrique? Ela vai isso porque... ou não? Neologismo, né, Henrique? É a mesma coisa que você falou, mas é neologismo. Poderia ser lead. Mas enfim, você pode patrocinar um post seu naquela região. Você tem uma clínica em Cocó, por exemplo. Não tenho dinheiro. E daí você... Não tem dinheiro? R$50 o dia. Tira R$50 do seu orçamento. É possível? Para algumas pessoas, talvez não. Tira 20, 25 do seu dia, R$25 do seu dia, do seu orçamento, para fazer o patrocínio um dia. E daí você vai fazer o seguinte: você vai patrocinar e você vai falar do que você quer alcance. E lá na ferramenta do Instagram, você vai colocar pela localização da sua clínica. Tem lá duas opções. Se você quer pela cidade específica ou você quer pela localização. Faça pela localização. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas já foram atingidas visualmente se você tem uma vitrine, se você tem uma fachada. Caso você não tenha, elas vão descobrir que tem uma clínica de estética perto da casa delas, porque elas moram lá. E é importante que esse bairro seja um lugar de moradia também, tá, Henrique? Se for um bairro só comercial, é melhor ela fazer em um outro bairro de moradia. Eu não entendo dessa parte de pagar uma... É um link patrocinado, correto? Eu não entendo de link patrocinado, não tenho R$50. Mas eu sei que tem uma academia no meu bairro, 500 metros da minha casa, que tem 4.000 seguidores. E, a grosso modo, eu poderia entrar nesse perfil, ver quem curte, ver quem comenta, ver quem tira foto, colocar uma hashtag com o nome da academia, ver se a pessoa está tirando a foto, marcando a academia, e seguir ela e tentar de alguma forma uma aproximação, ou isso não tem resultado? Isso eu estou falando de uma forma pessoal versus digital. Eu só usei a rede para chegar naquela pessoa. Henrique, o Instagram está bloqueando esse tipo de ação agora. Eu não consigo stalkear mais, é isso? Você consegue, mas você não consegue ter resultado. Porque o que acontece? O Instagram percebe que você está entrando naquele perfil e pegando os seguidores daquele perfil. Então ele deixa de alcançar. Ele pega e bloqueia seu perfil para que ele não tenha alcance naquela pessoa que ele seguiu, porque você seguiu ela de volta. É o follow pro follow, que funcionou durante muito tempo. Funcionou até 2017. O Instagram está bloqueando esse tipo de ação. Mas é o que eu acho que você pode fazer melhor. Lembra, a rede social é um tratamento de humano para humano, é pessoa para pessoa. Você pode sim entrar naquela academia, que tem 4.000 pessoas que curtam a publicação, e você pode conversar com essas pessoas. E eu acho que para isso demanda tempo. Mas, em compensação, vai ser um lead qualificado. É uma pessoa que ela está vendo que você se importa com ela. Então, você pode sim fazer uma ação, conversar com aquela pessoa, ou se não, conversar com o dono da academia mesmo. E fazer uma parceria. Vocês poderiam fazer uma live junto, como a estética. Olha que legal. A Raquel falou assim: trabalho assim com muitos comércios, academias, nutricionistas, blogueiros, por muito tempo. Chamei as pessoas para virem conhecer, dei um brinde de um serviço e elas foram divulgando, fiz sorteios. Investi também. Legal, tá. Foi bem bacana. Legal, Raquel. E então, assim, a grosso modo, ela acompanhou, né? A grosso modo, Renan, é algo mais cansativo, mais
primário, eu diria assim, né? Mais básico, mas que tem, querendo ou não, algum resultado mais rápido também. Porque você consegue É, chegar perto da pessoa, né? Vamos dizer assim. consegue. E porque hoje em dia, Henrique, a mentalidade é outra, né? A mentalidade agora das pessoas elas estão cuidando dos lugares que elas vão, elas não vão mais para qualquer lugar fisicamente. Então, acho que você tem que ter um tratamento muito legal para convidá-las para sua clínica. E assim, ó, dizem que o comportamento pós-pandemia da rede social vai mudar muito. No pós-pandemia, vai ser muito mais festivo, né? O que estão falando. Ou seja, o local ele tem que trazer uma coisa que a pessoa perdeu nesses 2 anos de pandemia. E daí as empresas vão ter que fazer muito evento, viu? Inclusive, uma dica aí para Maria Tereza, vai ter Eu, muito como não evento na gosto de pandemia. evento, Tu nem gosta, né, Henrique? nem Mas gosto de evento. e lembrando, gente, que tudo é parte do dia a dia da pessoa. A ideia de on-off, de digital, é verdade. Se num evento você tem um espaço preparado, instagramável, onde a pessoa vai tirar uma foto e marcar você, você está no lucro. Se num evento você incentiva as pessoas a participarem com uma hashtag sua, você está no lucro. Se num evento ou na sua clínica, trazendo agora para mais próximo, da sua clínica, você incentiva as pessoas a divulgarem o seu tratamento, porque elas. Gente, a gente sabe, por exemplo, minha mãe é esteticista. E a gente sabe que uma cliente, quando está com ela, a cliente fala da vida dela, a cliente, no final, sai de lá feliz, não é só o tratamento. Então, se você consegue captar essa felicidade para a cliente lhe ajudar, me ajuda seguindo minha rede social, me ajuda divulgando, são coisas muito simples, mas que trazem bastante resultado, viu, Henrique? É igual aquela fotinha no final de cada tratamento, né? As pessoas esquecem de pedir aquela foto, que é uma Aham, foto que prestigia também a cliente e que você pede autorização para ela, para além de postar, pedir para ela marcar pelo menos 5 pessoas. Agora imagina, você tira 10 fotos por dia e cada um marca 5, são 50 pessoas marcadas são por dia. 50 pessoas Em 30 atingidas. dias são 1.500 pessoas marcadas na tua rede social e por uma simples ação tão simples, tão pequena e tão fácil de fazer. A Raquel tá falando aqui, ó, Henrique. Todo mundo que vinha para serviços me marcava, falava e fazia depoimento. É isso. Lembrem que existe uma jornada de compra no marketing. Primeiro, a pessoa ela descobre que ela tem uma necessidade, eu quero fazer limpeza de pele. Segundo, ela vai pesquisar sobre limpeza de pele no Google. Aí, se você tem um dinheiro para investir em marketing, para essa pessoa lhe encontrar com um blog, um site e tal, é massa. Você já atinge a pessoa aqui. Mas caso não, uma pessoa que vai fazer limpeza de pele com você, ela já sabe o básico, que aquilo serve para tirar comedão, que aquilo serve para regular o pH da pele e tudo mais, a oleosidade, se ela tiver. E daí que tal? Esse outro passo aqui, o terceiro passo é você mostrar que o seu serviço é bom. Porque ela não vai pesquisar só o seu, não, ela vai pesquisar vários. Daí é um critério de Qual que desempate. é o seu Seu serviço é bom diferencial? por quê? Hã? É, Qual é exato. o seu Seu serviço diferencial? é bom por quê? Pelo preço? Se for pelo preço, gente, se for o seu mais barato, desculpa, a pessoa vai fazer uma vez, não volta. Vocês vão ter que vender mais. Vender mais o quê? Meu serviço é bom porque eu acompanho você do início ao fim. Meu serviço é bom porque eu sei sobre a sua patologia, né? Sobre o problema que você está passando. Eu sei tratar acne. Eu sei fazer uma modelagem corporal que vai ter resultado que você quer. E daí vem o último que a pessoa decide, o quarto, na verdade, ela decide fazer com você. Aí daí tem gente que para aí, Henrique. A pessoa tem cliente, a pessoa faz com ela e depois o cliente vai embora. Não, o último passo é o cliente virar seu fã. O cliente vai vestir a sua camiseta e ele vai dizer assim: nossa, eu gosto do tratamento que a empresa do Henrique tem comigo e eu vou divulgar o Henrique porque eu quero que meus amigos provem do que é bom. Ou seja, de roda, 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 Renan, e a gente acaba no básico, né? O básico No é. antigo, que é a propaganda boca a boca, só que hoje ela ganhou força. Antigamente, você falava que uma pessoa falando mal e uma falando bem era 30 vezes maior o efeito que quem falava mal e 3 vezes maior o efeito que falava bem. Hoje em dia, Exato. a proporção disso é absurdamente diferente, tanto para o mal, infelizmente, a Tanto pro bem. proporção ainda é maior, quanto para o bem também. Então, que E aí que viraliza tá. aquilo, né? Cada esteticista é uma vendedora e ela é uma marca, Henrique. Cada esteticista é uma marca. Lembrem disso. Você não vende limpeza de pele, você vende qualidade de vida. Você não vende um procedimento, você vende algo que vai mudar a vida das pessoas. Então, acho que tem que ter muito cuidado nisso. E lembrar que uma marca ela é boa quando você não está perto da pessoa e a pessoa está falando bem de você. Show. É algo que não dá Show. para mensurar. Renan, a gente já está com um tempinho bem estourado. O que é que eu queria fazer aqui com a turminha que acompanha a gente desde o começo aqui da live, que não saiu, que não olhou, mais uma live. Não está falando aqui de limpeza de pele, de celulite,
de harmonização facial, mas, gente, se vocês não escutarem e não aprenderem, não colocarem em prática toda essa parte das redes sociais, marketing, vendas, e nada adianta vocês estarem no curso da Renata França, da Nani, da Flávia, pagando 3, pagando 4, pagando método isso, método aquilo. Tem todos os métodos, mas não tem um método básico que é saber vender, divulgar e encontrar a necessidade do teu cliente. Não sabe nem se ele tem necessidade, tu lá está fazendo o curso em relação àquilo que tu acha que ele sabe, que ele precisa. Muito Né? bem. Então, eu queria pedir para vocês, para a gente finalizar, perguntas, dicas para a próxima live, que a gente vai ter uma live agora quarta-feira, falando só de venda. Inclusive, eu queria que você participasse, Renan. Vai ser um especialista em vendas, vendas, desde a venda digital, a venda corpo a corpo, de porta em porta, Legal, é o olho que eu no gosto olho, muito. one-to-one, e aí vai. Né? Vendas Massa. em geral. E eu queria que vocês tivessem perguntas, dicas, para a gente poder finalizar nossa live de uma forma top, que é escutando e respondendo vocês. E Renan, fera, cada vez você está melhor, filhão. Ô, amigo, obrigado. Fico muito feliz, viu? Henrique é um parceirão, ó, ele pode contar comigo, viu, Henrique? Sempre. Sim, se a pessoa quiser contratar a Cipar, enquanto elas fazem as perguntas, como é que elas fazem, como é que ela te procura, o que é que você pode oferecer para ela? É possível qualquer pessoa contratar a Cipar ou só quem tem dinheiro? Não, qualquer pessoa. E daí a gente vai fazendo aquilo de acordo com o que pode ser feito, né? Pode ser uma assessoria, pode ser um trabalho de criação de conteúdo, ó. Henrique, eu digitei aqui o site da Cipar, se você puder fixar. É o ciparcriativo.com.br, né? Vocês podem lá entrar, ver todos os serviços. E daí lá vocês podem também ver tudo que a gente faz e tem um formulário de contato, que você pode entrar em contato direto comigo, com a Raquel, e a gente vai tirando suas dúvidas. Olha, os serviços, eles variam. Essa pergunta de Henrique é boa. Tipo, só quem tem dinheiro? Não. Requer um investimento, sim, mas isso não quer dizer que vai ser caro. Tire isso da cabeça. Né? Isso vai ser feito de acordo com o que você tem, e lembre que o objetivo é que você multiplique o que você tem. Então, daí você vai podendo fazer outros serviços também, tá? Quais serviços a gente trabalha? Desde a parte de rede social até criação de marca, né? A gente trabalha também com assessoria, monitoramento de campanhas do Google, do Instagram, e o que você imaginar. Até se você quiser criar uma loja online, a gente consegue lhe auxiliar nisso. Tem uma base de criadores, desenvolvedores, a gente consegue criar seu site, consegue criar muitas coisas aí. Do serviço grátis ao serviço marketing. Horário que você atende? Como, Henrique? Qual é o horário que você atende? De segunda a sexta. Por que eu estou enchendo o saco do Renan? O Renan, ele atende, ele diz que atende no horário comercial, mas ele atende quase 24 horas. O relógio dele é dessa turma jovem, né? À noite ele fica acordado igual o Corujão, e às vezes ele dorme assim até 9h01, 9h02, no máximo, né, Renan? Mas ele atende, não, é sim, porque eu sou uma pessoa muito noturna, né, Henrique? Muito. Só pessoa muito E aí noturna. não tem cristão que aguente, né, meu filho? Tem não. Meu corpo tá pedindo. Tanto que eu tô descansando aqui nesse período de carnaval. Que não ele tirou até carnaval. Ninguém tirou carnaval, eu tô descansando. Carnaval. Mas eu tô estudando e dormindo mais um pouquinho para poder fazer. Mas assim, a gente tá aqui. Eu não tenho isso não, tá? Se eu tiver de madrugada, eu respondo mesmo. Eu respondo se eu tiver de madrugada, se eu tiver no horário comercial. Mas é bom que seja horário comercial, viu, gente? Me incentive a dormir. Eu não quero ter um infarto, não. Henrique, engraçado que hoje a Marta Gabriel estava falando na sala dela que ela era a pessoa menos indicada para falar de descanso, porque ela teve 2 infartos no ano. E daí é porque ela não dorme. E ela disse, gente, precisa dormir. Você vai estudar, você vai fazer as coisas, você não vai ligar isso na sua cabeça se você não dormir. E daí eu sei que eu preciso parar e dormir mesmo. Eu acho legal você falar sobre isso, Renan, porque, por exemplo, eu acordei às 5 horas, eu durmo 3 horas em média por noite, 3, 4 horas. Olha a cor do meu olho essa hora. Então é um cansaço físico, mas não mental, porque a cabeça não para, né? Ela passa o tempo todo louca, pensando, criando, buscando, tentando trazer coisas novas, sobrevivendo também, e aí vai. Eu acho que mesmo assim, a gente ainda tem um sentimento que não é suficiente, né? De tanto que esse mundo nos cobra a toda hora. Eu conheci Eu tenho uma dica. De um livro para vocês lerem, que é As Coisas que a Gente Só Vê Quando Desacelera, de Raoni Sunim. Esse livro é muito importante porque a gente só vai produzir melhor e fazer melhor se a gente desacelerar. E daí a gente precisa equilibrar na nossa vida, né? Trabalho, descanso e lazer, porque descanso e lazer não são as mesmas coisas. Raquel, querida, eu vou lhe seguir, tá?
A gente pode conversar mais. Pode falar, Henrique, desculpa. A Raquel é uma potência lá no Quixadá. Ela é praticamente dona do É Quixadá, viu? Você não sabia lá que maravilhosa. Eu vi Quixadá pela participação dela. é uma cidade pequena, mas que roda dinheiro. A metade desse dinheiro tá na mão da Raquel lá. A mulher lá é poder, viu? Legal. Ela tem mais procedimento lá que a gente encontra em Fortaleza, mano. O negócio lá é Olha, que impressionante. legal. Que legal, fico muito feliz. Mas, gente, muito obrigado. Em nome da. Para finalizar, eu coloquei aí esses dois malucos aí, barbudos. Ele é mais barbudo que eu. Malucos no ponto de vista positivo, gente, pelo amor de Deus. Ó, E Henrique, tem uma pergunta. Oh, perdão, vamos lá. Tem uma última pergunta aqui, ó. Você falou algo notável, que pós-pandemia as empresas irão se reinventar com relação a eventos festivos. Eu gostaria de algo para entender o resumo. É porque, assim, dizem que nesse período de pandemia nós ficamos mais introspectivos, né? Porque foi necessário a gente estar em casa, se cuidar, isolamento. E daí dizem que pós-pandemia, tudo que as pessoas não fizeram nesse momento, que estavam retraídas psicologicamente, mentalmente, ele vai ser um boom. E uma das coisas que falam é sobre festas. E dizem que o ramo de festa ele vai se reinventar. Ele não vai ser só para festa de entretenimento, show, nada. Esteticistas vão precisar fazer eventos. Spa Day vai subir muito. Deixa eu ver o que mais. Cryo Day, por exemplo. Você alugar uma máquina de criolipólise ou uma máquina de depilação a laser e fazer eventos nesse dia. Um evento como? A pessoa chegar, ter um coffee break. Depois disso, ter um evento festivo, uma palestra, alguma coisa de alguém e tal. Fazer um evento mesmo, as pessoas elas vão participar mais. Então, pós-pandemia, as pessoas vão participar mais de eventos. Elas vão querer mais se soltar mais, porque nesse período a gente está muito introspectivo. É mais isso que eu estava falando, sabe? Em resumo do que o Renan falou, imagina um monte de gente presa, 2 anos, 1 ano e meio, com vontade de viajar, com vontade de ver amigos, com vontade de dividir experiências, de aprender algo novo, com medo, né? Muito bem. E aí é solto. O que é que ela quer? Ela quer receptividade, ela quer atenção, Socializar. ela quer, a grosso modo, curtir a vida, né? Aproveitar a vida, cuidar de si próprio, chutar o balde da barraca, usando esse termo, ir à praia todo dia, tomar uma cerveja, namorar muito, beijar muito, cuidar muito, e aí vai. Basicamente é isso. É isso mesmo. E vocês têm que estar preparados para receber essa turminha toda e vocês fazem parte dela. Vocês também vão fazer isso. E isso é bem esperado e muita gente está falando desde o ponto de vista criança, adolescente, adulto. É bom vocês acompanharem essas pesquisas aí para que vocês estejam preparados, né, Renan? Mas, Renan, exatamente. Daqui a pouco a minha conta com você aumenta desse jeito, tanto que eu lhe usei hoje. Tô brincando. O Renan está aqui gratuitamente, gente, tirando a brincadeira. Muito obrigado. Obrigado sempre você, muito Henrique. Um prazer essas sempre. nossas conversas, é um aprendizado gigante. Adoro te encher de perguntas, te provocar também, adoro, que isso é um monte de coisa massa. E quarta-feira é a nossa próxima live, às 8h30, Grupo Bioloc, novamente, falando de vendas ao pé da letra. Não se assustem, vocês vão sair impactadas dessa live. Garanto para vocês. Beleza? Muito legal. Beijo grande. Renan, fica com Tchau, Deus. gente. Um prazer gigante. Até mais. Tchau, tchau.